Olá, tudo bem? Na aula de hoje, iremos entender o porquê a arte conta a história. E para isso, nós iremos estudar alguns movimentos artísticos. Iremos começar pelo movimento barroco. O barroco apareceu como oposição ao movimento artístico do Renascimento no século XVI, que primava pela harmonia e simplicidade nas obras. O movimento nasceu em uma época caracterizada pelo dualismo entre teocentrismo, que era Deus no centro de tudo, e antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Com a missão de resgatar as ideias teocêntricas e de conter a reforma protestante, o barroco foi marcado pela estética extravagante. Sua arte possuía requinte e foi caracterizada pelo excesso de ornamento e representações do divino. Dessa forma, se expandiu como uma arte eclesiástica. Entre a arte barroca de cunho religioso estão as construções de catedrais, igrejas e capelas. Além do destaque na arquitetura barroca, as artes plásticas também se dedicaram aos temas religiosos, como a produção de esculturas de santos e pinturas de episódios bíblicos. O movimento se apresentou como uma arte religiosa que tinha a missão de difundir a fé católica. Os vestígios do catolicismo refletiam claramente nas produções do período, na arquitetura, nas artes plásticas e na literatura. Várias igrejas e capelas foram construídas, estátuas de santos foram esculpidos, monumentos foram erguidos, passagens bíblicas foram pintadas. A arte barroca originou-se na Itália, século XVII, mas não tardou a irradiar-se por outros países da Europa e a chegar também ao continente americano, trazida pelos colonizadores e portugueses e espanhóis. As obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuraram realizar de forma muito consciente. Na arte barroca, predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas, bem e mal, Deus e diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. A Itália foi o centro irradiador do estilo barroco. Destacaram-se dentre os pintores barrocos italianos Caravaggio e Andrea Pozzo. Dentre os pintores mais representativos de outros países europeus estão Velázquez, Rubens, Rembrandt e Vermeer. Já no Brasil, o barroco foi introduzido pelos padres jesuítas portugueses durante o período colonial, com o objetivo principal de catequizar os índios. Ainda que tenha chegado sob influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia portuguesa, o estilo artístico adquiriu características próprias no território brasileiro. Isso porque, naquela época, ambos países viviam uma realidade bem diferente. Os portugueses exibiam todo luxo e pompa, enquanto os brasileiros enfrentavam a escravização dos negros e a perseguição dos índios. O barroco teve uma grande importância artística e cultural no Brasil e deixou legados na arquitetura, na pintura e na estatuaria, até os dias de hoje, em muitas cidades brasileiras. O primeiro estilo artístico que o Brasil conheceu foi o barroco, trazido pelos primeiros colonizadores e introduzido em toda a costa brasileira, como Salvador, Recife e Olinda, e ainda no estado de Minas Gerais, principalmente nas cidades de Ouro Preto, Congonhas do Campo, Mariano e São João del Rei. No Brasil, o barroco desenvolveu-se no século XVIII para o início do século XIX, época em que na Europa esse estilo já havia sido abandonado. Por isso,
Aqui no Brasil, o barroco é chamado de barroco tardio. Aqui, o estilo varia de uma região para outra. Nas regiões que enriqueceram com a mineração e o comércio do açúcar, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, encontramos igrejas com talhas douradas e esculturas refinadas, feitas por artistas renomados. Já nas regiões onde não havia açúcar nem ouro, como São Paulo, por exemplo, as igrejas apresentam trabalhos modestos de artistas menos experientes. São construções e elaborações mais simples. Foi no decorrer daquele século, em Minas Gerais, que alcançou seu apogeu, florescendo na arquitetura, na pintura e também na escultura. Os principais nomes do barroco no Brasil é Bento Teixeira, Gregório de Mato, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, Manuel da Costa Ataíde, ou somente Mestre Ataíde, Manuel Botelho de Oliveira, Manuel da Santa Maria de Itapirica. Principais características da arte barroca. Enquanto o Renascimento buscava a perfeição tanto humanista quanto da natureza, por meio de austeridade, harmonia, equilíbrio e formalidade, o Barroco ainda tinha como principal objetivo atingir as emoções daqueles que viam as obras, independentemente do que seria necessário para conseguir isso. Portanto, no geral, as obras barrocas apresentam uma certa dramaticidade, autenticidade, dinamismo, exuberância, realismo e contraste de luz e sombra. A estética barroca é uma estética de conflitos. As obras têm muito contraste e focam na diferença simbólica e visual entre a sombra e a luz. Ela destaca o equilíbrio entre a alma e o corpo e aborda temas como a moralidade, prazeres carnais, busca pelo céu e a salvação da alma. Os temas são tratados com muita dramaticidade e opulência, o que também servia para reforçar como a igreja era poderosa. A arquitetura barroca, presente nas rebuscadas, altas e imponentes catedrais da época, era uma forma de reafirmar que a igreja é que mandava. O grande objetivo do movimento era reafirmar os dogmas da Igreja Católica. Contudo, como o Renascimento ainda era recente, é possível encontrar muitas obras de arte barroca retratando a mitologia grega típica do classicismo, bem como a vida dos nobres e o cotidiano. No entanto, isso era feito de forma diferente, mais dramática e menos acadêmica, aplicando o estilo rebuscado às figuras clássicas, ou seja, é preciso prestar atenção não só ao tema, mas também à forma. Para concluirmos sobre todo esse movimento barroco, em meio a tantos conflitos políticos e religiosos, foi aí que ele surgiu no Brasil. Conseguiu, então, conquistar seu espaço sem perder suas características. Uma confusão entre o emocional e o racional. O período barroco deixa que os sentimentos tomem conta, porém a dúvida se isso é certo ou errado fica claro em todas as obras. Grandes nomes, como Padre Antônio Vieira e Gregório Matos, tentam fazer a aproximação nas linhas entre os opostos, tal como carne e espírito, pecado e perdão. E isso torna suas obras únicas, pois expressam um conflito que haviam em seus pensamentos. Eles enriqueceram a literatura brasileira e se tornaram grandes referências, pois mudaram a forma de escrever sem temer as consequências. O período barroco foi muito importante no Brasil. Além de suas obras existirem até os dias de hoje, é uma grande influência para todas as outras artes e movimentos artísticos que surgiram, chegando até a arte atual. Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula.